Bom dia a todos, paz seja convosco. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo, aqui em Serra Negra, bem frio, não sei nas demais cidades aí, daqueles que estão assistindo, mas nós estamos aqui para a nossa escola bíblica. Hoje eu quero falar com você de algo muito especial, da Palavra de Deus. Eu espero que você tome para o seu coração de uma forma abençoadora. Deus, Ele é uma fonte inesgotável de bênçãos, não somente na minha vida, mas pode ser também na sua vida. Talvez você ainda, até esse dia, você ainda não teve o interesse ou não teve a oportunidade de conhecer verdadeiramente Deus da maneira que Ele é. Mas pode ter certeza de uma coisa: Deus está muito interessado em abençoar a sua vida. Deus está muito interessado em abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus negócios, abençoar tudo aquilo que lhe diz respeito. Para isso, nós somos convidados, nós somos chamados a atentar, a ouvir a palavra dele. Amém? Bom, algumas pessoas estão acompanhando, eu acredito que no decorrer da live alguns outros ainda vão entrar, né? E desde já eu quero passar um aviso importante que eu vou reforçar no final. No culto dessa noite, que será no templo, será na igreja, seguindo, né, todas as especificações, um culto reduzido, um distanciamento, com cuidado lá com álcool em gel, todos de máscara. Mas no culto dessa noite, eu, pastor aqui da igreja em Serra Negra, e muitos pastores da Igreja Quadrangular no estado de São Paulo, nós estaremos fazendo um evento chamado a Ceia do Fortalecimento. Então, entenda bem, não é a Santa Ceia que nós fazemos mensalmente. A Ceia do Fortalecimento ela é baseada no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, quando o profeta Elias, ele estava cansado, ele estava temeroso, e o Senhor então mandou um anjo, e esse o serviu com pão e água. E com a força desse alimento, ele conseguiu, ele pôde caminhar mais 40 dias e 40 noites rumo ao seu propósito. Então no culto eu vou falar sobre essa palavra, vou ministrar sobre a sua vida, e pode ter certeza que vai ser uma bênção, então não perca. Então se você pode estar no templo, na casa de Deus, você é aqui de Serra Negra, você vai estar comigo, nesse culto, nessa atividade. Eu não posso estar, pastor, eu não sou da cidade, ou por algum motivo eu não posso estar. Então você vai participar também da sua casa, tá bem? Nada como estar na casa de Deus, mas é você que vai medir a sua impossibilidade. Então realmente eu não posso, pastor, então você vai participar da sua casa. Então para o culto da noite, que é às 19h30, você vai deixar preparado já um pedaço de pão. Preste bastante atenção, não precisa elaborar uma mesa, nada disso. Você vai preparar lá um pedaço de pão, de repente você já tem na sua casa um pedaço de pão, lógico, um pedaço para cada um da sua família, e um copo com água, tá bem? E aí no decorrer do culto eu vou falar a respeito daquilo que nós vamos fazer, e você vai receber então da sua bênção. Desde já um abraço aí a todos, familiares. Minha tia Cleonice, lá de Varginha, Deus abençoe. Retomando aqui, então no final eu reforço um pouquinho sobre isso, porque alguns ainda vão entrar nessa live. Mas a escola bíblica de hoje eu quero falar a respeito propriamente da palavra de Deus, e eu gostaria que você atentasse para o texto que eu vou ler. Se você quiser abrir na sua Bíblia, está com a Bíblia aí, então no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou estar lendo do versículo 18 até o 23. Então, mais uma vez, Mateus 13, do 18 ao 23. Abra aí. De novo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 18 a 23. O texto diz assim: Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra
e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos orar, vamos pedir que Deus dê vida a essa palavra dentro de nós. A palavra é viva, mas muitas vezes ela precisa vivificar dentro de nós, e nós precisamos permitir isso. Então feche seus olhos, ore comigo agora. Pai, que através da Tua palavra, cada um de nós, a minha família, os meus familiares, os irmãos da igreja, aqueles que assistem agora, Pai, recebam da Sua bênção, recebam do Teu poder, que essa palavra seja uma semente a germinar dentro do coração, enchendo o Senhor de graça, enchendo de contentamento, enchendo essa vida de paz e de esperança de dias melhores. É a Tua palavra que é poderosa, ó Deus, que nós colocamos agora na nossa vida, para que a nossa vida seja vivificada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ó Vitor. Deus abençoe aí, Vitor. Então vamos lá. A palavra de Deus, ela, segundo o texto que nós lemos, ela vai encontrar diversos corações. Ela vai encontrar diversos ouvintes. Ainda mais hoje que a palavra de Deus ela é ministrada, ela é pulverizada de diversas formas. Hoje, por conta do distanciamento, a grande maioria das igrejas elas não podem fazer nenhuma atividade por semana. Então todas as atividades são através de culto online, são através de lives. E aí o ouvinte, ele, num determinado momento, ele vai se desgarrar daquilo que é a sua fonte de bênção, a sua fonte de vida, que é o seu pastor, que é o anjo que o Senhor colocou sobre a sua vida, e ele vai buscar outros recursos, ele vai buscar às vezes em outros pregadores, às vezes de outras denominações, e não que essas vão falar heresia, mas não é a sua fonte, não é onde ele deve estar ligado, e por conta disso, ele não recebe o alimento na sua plenitude. É comum nós vermos isso hoje em dia. É comum nós vermos, infelizmente, nós vermos profissionais da pregação, líderes que nem têm uma igreja física, eles já são treinados, eles já são programados para o desenvolvimento de atividades sem nenhum compromisso. Tá? E pela maneira de falar, pela oratória, pela retórica, às vezes atrai muitos ouvintes, e por melhores que sejam, por mais que falem a verdade, mas eles não são a fonte verdadeira de alguém, não são o alicerce de alguém, não é aquele que Deus preparou para alguém, e por isso até recebe a palavra de Deus, mas não a recebe na sua plenitude, não a recebe na sua plenitude. Isso é com qualquer um, até comigo. Logicamente que ouvir outros pregadores, ouvir mensagens, às vezes da televisão, isso fortalece, mas essa não pode ser a minha fonte principal. A minha fonte principal é aquele que o Senhor colocou sobre a minha vida. E esse vai ser o anjo abençoador da minha vida. Essa vai ser a torneira da graça de Deus sobre a minha vida. Então já por conta disso, muitos se perdem na fé. Mas aqui o texto está falando de situações primárias, situações primordiais. O texto que está diante de nós é a conclusão da explicativa da parábola do semeador. Jesus ele está terminando a explicação da parábola do semeador. E ele vai apresentar agora os tipos de pessoas que recebem essa palavra, a palavra de Deus, mas uma espécie de semeadura. A parábola do semeador, ele faz uma comparação com a semeadura. E nós percebemos aqui que o tipo de ouvinte
E o solo, onde a palavra do reino é plantada, ela vai definir a sua sobrevivência, a sua produtividade. Então, vou explicar um pouquinho melhor. A palavra de Deus, ela vai ter uma eficácia maior ou menor, dependendo do solo onde ela é semeada, onde ela é alçada. Grave bem isso. Então, lugares e resultados em ouvintes onde a palavra do reino é plantada fazem toda a diferença. Diferença de solo, segundo Jesus. Vai dar vida ou morte à palavra, vai dar eficácia ou fracasso à palavra de Deus. E aí Jesus então ele vai detalhar isso. E o primeiro lugar que ele menciona, que é o versículo 19 do texto que nós lemos, é a palavra que ela cai, ela nem é semeada, ela por um acidente ela cai na beira do caminho. Veja bem, ela não foi proposital ali, ela chegou ali de alguma forma, mas à beira do caminho. E rapidamente, segundo o texto bíblico, ela é saqueada. O termo usa arrebatada, é tomada à força, tomada bruscamente, tomada rapidamente. Ela é saqueada pelo inimigo. Por que ela foi saqueada pelo inimigo? Pelo lugar onde ela caiu. Por conta do lugar. Um abraço aí para minha sogra, Elizabeth, a Paula. Ô Paulo, um abração para você, para o Pedro. Saudade de todos vocês aí, né? Tá? Então, retomando. Por que ela foi saqueada? Ela foi saqueada exatamente por ter caído à beira do caminho. Ou seja, um lugar não proposital. Não era o alvo proposto. O que isso significa? Isso significa não entender a palavra do reino hoje da maneira que ela é. Infelizmente, isso é um fato muito comum, principalmente na nossa geração. O distorcimento da palavra. Tentar manusear a palavra para outros propósitos, para outros fins. Anular partes da palavra. A palavra ela tem sua eficácia por completo. Mas quando se anula a bel prazer partes da palavra, então ela perde a sua eficácia. E ela se caracteriza como uma palavra caída, tombada à beira do caminho. E por isso ela é saqueada pelo inimigo. É justamente nessas condições, ou nesses corações, que o inimigo busca roubar o pouco da palavra daqueles que o recebem. Jesus ainda fala sobre isso em Mateus 4, os versículos 14 e 15, se eu não me engano. Então Jesus ele fala sobre isso aí, do inimigo ele roubando de corações despreparados, daqueles que receberam um pouco, a palavra fracionada. Então veja bem, amém? Estou esperando, hein, Paulo? Veja bem, palavra que ela não chegou por completo. Eu fui seleto, eu escolhi somente as partes que me interessavam, partes que falavam de bênçãos, partes que eram agradáveis ao ouvido, ao coração. Então eu fui seleto, mas eu fui seleto, barulheiro aqui hoje, fui seleto de uma maneira irresponsável. Meu coração ele se tornou vulnerável ao inimigo. E esse então, ele vai ter um fácil acesso para arrebatar, para tomar, para saquear essa palavra. Provavelmente você conhece muitas pessoas assim. Quantas pessoas nas nossas igrejas, nas nossas células, elas não deixaram que a palavra chegasse só à beira do caminho. Pessoas que num determinado momento você disse assim, agora vai. Mais adiante você disse, já foi. Aquelas pessoas que você deposita uma certa confiança e de repente você já não vê mais. Igual aquela situação cômica do Rubinho, né? Quem gosta de corrida de Fórmula 1 há anos atrás, e a narração dizia, agora vai, ou melhor, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, né? Porque ele deixou que fosse ultrapassado.
Com quantos você não depositou confiança e de repente se surpreendeu negativamente, se frustrou, porque a palavra foi saqueada uma vez que ela caiu só à beira do caminho? Então a principal atividade do inimigo, e eu não quero fazer lobby dele aqui, não quero exaltar ele, mas para o nosso cuidado, a principal atividade do inimigo é furtar das vidas tudo aquilo que possa ser produtivo na semeadura. Ele entende a importância da palavra e é por isso que ele vai roubar. Ele não vai roubar aquilo que não tem importância, aquilo que não vai dar crescimento, aquilo que não vai produzir na nossa vida. Isso ele não tem interesse. Ele tem interesse naquilo que pode produzir, naquilo que vai fortalecer a nossa salvação, naquilo que vai fortalecer o nosso entendimento. Então isso acaba sendo, ele fica vidrado nesse alvo e ele vai em busca desse. E a palavra de Deus é um dos grandes alvos do inimigo. Em João 10 diz que ele não vem senão para roubar, matar ou destruir. Então veja bem, ele tem um propósito bem definido. E esse roubar é roubar a palavra e roubar aquilo que a palavra ela possa produzir em nós. Então aquilo que a palavra pode produzir em nós é alvo desse roubo, desse saqueamento pelo inimigo. Dá para entender? Sendo assim, tudo aquilo que está à beira do caminho tem uma representatividade para o inimigo. Só que para nós ela representa inutilidade. Não vai ter os seus efeitos. Bom dia, paz e bem. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, tá? Toda a sua família. As meninas aí da sua casa. Um abração para todos. Então tudo que está à beira do caminho tem uma representatividade de valor para o inimigo e por conseguinte na nossa vida se torna inútil, porque hora ou outra vai ser arrebatada, hora ou outra vai ser roubada. Quando menos se espera, vai ser roubado. Então a pergunta que fica é: o seu coração, ele tem sido um tipo de solo? Ou que tipo de solo? Se a palavra ela não tem produzido nada de bom. Um abraço aí pessoal de Leme, peso assistindo aqui. Que tipo de solo tem sido o seu coração em relação à palavra de Deus? Então o primeiro ponto é exatamente esse, essa palavra que é saqueada pelo inimigo. Agora o segundo, que é o versículo 20 e 21, dois versículos, que diz assim, que eu entendo assim: um terreno pedregoso, ela será derrubada pelas provações da vida. É o que Jesus explica nesses dois versículos. Se no primeiro ponto ela é saqueada, ela é arrebatada, ela é tomada, agora ela é derrubada. O que é ser derrubada? É perder a sua eficácia, perder o seu propósito. Então receber a palavra prontamente, com alegria, mas em um solo pedregoso, isso não é garantia de produtividade. Então isso representa aquelas pessoas inconstantes, que chegam com toda a força, com todo o vigor, mas esse vigor logo vai embora. Não tem essa intensidade do início, ela não manifesta constância, já não produz mais. Por não produzir mais, ela acaba se tornando obsoleta. Então veja bem, uma palavra que é derrubada pelas provações da vida. Sem raiz, a palavra ela fica sendo uma base estrutural sobre a pedra, pois lhe falta alimento, e aí ela acaba durando pouco. Então lembra no início, até antes da leitura do texto, ou melhor, já no início da palavra, que eu falei a respeito do perigo de ficar atentando, por exemplo, para outras fontes que não a sua fonte original. O perigo que existe em dar mais atenção a fontes alternativas do que a fonte principal, por mais bela que seja a retórica, por melhor que a pessoa se expresse, por melhor que a pessoa fale, por mais agradável seja
aquele assunto que é apresentado, mas não é a sua fonte principal. E por não ser a sua fonte principal, essa inversão de valores vai custar caro. Porque essa palavra, por mais que seja a palavra de Deus, ela não está estruturada da maneira que Deus havia proposto. Ela não vai ser alimentada, e por não ser alimentada, ela vai durar pouco. Aí nós começamos a entender alguns problemas na vida espiritual de alguns. Nós começamos a perceber o foco do problema espiritual de alguns. Então, sem base sólida da palavra, nós nos tornamos reféns fáceis das tribulações, das perseguições, essas que nos fazem tropeçar na vida. Não é abandono de Deus, é fuga do propósito de Deus da nossa parte. A palavra é um alimento vital para mostrar por qual estrutura nós somos comandados. Quando a palavra é eficaz na nossa vida, nós criamos vínculos espirituais, que é difícil de se desarraigar. Raízes profundas, raízes fortes. Aí, se o seu coração tem sido um tipo de solo rochoso, ele acaba fazendo com que você seja intimidada diante dos problemas da vida. E aí, esses cada vez mais eles vão tentar te derrubar. É inevitável isso. É inegociável isso. Terceiro aspecto. No meio dos espinhos, a palavra ela é sufocada pelo mundo. Isso está no versículo 22. Então, somente a atividade religiosa, do simples ouvir a palavra, isso não garante frutificação da semeadura. É um engano isso. É um engano quando as pessoas dizem assim: ah, não, mas eu ouço, eu não quero me envolver com nada. Mas eu ouço. Eu vou ao culto, nesse tempo de pandemia eu paro, eu escuto um pouquinho dos pregadores, eu ouço a palavra. Ótimo, só que isso não é garantia de frutificação. Só isso não frutifica na nossa vida. Eu preciso me envolver com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela precisa ter espaço na minha vida. Ela precisa gerar vida em mim. E gerando vida em mim, essa vida ela não pode ser sufocada. Se a palavra ela produz frutos em mim, eu vou sufocar esse fruto? Eu vou suplantar esse fruto com outra coisa? De maneira nenhuma. A palavra ela produz em mim e esses frutos vão gerar vida na vida de outros. Seja através da liderança de uma célula, seja através de louvor, seja através de um dos ministérios, seja através de grupos missionários, através de algum escape, essa palavra ela vai gerar vida. Seja através do testemunho, de alguma maneira. Deus ele é multiforme na sua graça. Então, de alguma maneira, essa palavra ela vai produzir em você para que alcance outras vidas. Às vezes numa dança, às vezes num teatro, como eu já disse, às vezes através de louvor, através de pregação. De repente você vai ser capacitado para ser um pregador, uma pregadora. Mas de alguma maneira essa palavra ela vai extravasar para produzir em alguém. Pastor, isso não está acontecendo, então tem alguma coisa errada. Então essa palavra, ela está sendo sufocada. Está se enquadrando no versículo 22. Ela está sendo sufocada por algo que tem sido deixado ser maior do que ela. Às vezes é a ansiedade pelas preocupações ao redor, né? Sem a ingerência correta da palavra. Isso aí vai acabar produzindo, ou melhor, vai acabar deixando de produzir muitas coisas, impedindo
a produtividade. Às vezes é aquela sutilidade no conquistar os bens materiais, mas sem a direção da palavra. E isso aí acaba motivando infertilidade na nossa vida, troca de valores. Então veja bem, se o seu coração ele está demonstrando ser um tipo de solo assim espinhoso, num check-up, numa autoanálise, você está percebendo que está sendo muito seduzido ou seduzido pelas coisas do mundo, é hora de rever alguns conceitos, porque isso vai custar caro. E o último tipo de solo, esse sim, o terreno fértil. Aí a Bíblia diz, Jesus diz no texto, que a palavra ela vai produzir abundantemente. Então é esse tipo de solo que nós devemos ser listado, mencionado no versículo 23. Então a semeadura em terreno fértil faz da pessoa um ouvinte agora compreensivo da palavra. E aquele que compreende a palavra, ele vai viver dela. Aquele que compreende, ele vai entender a importância, vai dar o devido valor, vai passar a viver dela. A semeadura em terreno fértil também faz do ouvinte um ser frutífero. As áreas da vida vão produzir. É o que diz João 15:5, por exemplo. A garantia dessa semeadura tem, acima de tudo, uma abrangência multiplicadora na sua produção. Então veja bem, não vai produzir somente na sua vida ou na sua casa, mas em tudo que está à sua volta. De quando em quando eu faço menção aqui do chamado de Deus para Abraão. Deus disse algumas coisas para Abraão e no final Deus disse assim: "Se tu uma bênção". Deus não disse para ele: "Você vai ser abençoado". Deus disse para ele: "Você vai ser a própria bênção, você vai ser a minha bênção". O que Deus estava querendo dizer? Que a bênção que estava na vida dele ia alcançar aqueles ao seu redor, à sua volta. E assim foi. A bênção em Abraão alcançou Sara, que deixou de ser estéril, alcançou o seu sobrinho Ló, que foi muito abençoado, alcançou a sua posteridade, Isaac, Jacó e assim sucessivamente. Então Deus disse para ser tu uma bênção. Sabe o que é isso? Isso é a abrangência multiplicadora na produção dos frutos. Pela palavra. O teste para saber se realmente eu tenho sido abençoado por Deus é o que tem acontecido à minha volta. Como a vida daqueles que estão à minha volta tem sido mudada. Então o texto está se dizendo aqui que há necessidade de pessoas cujo coração tem um solo aprovado e sempre pronto para receber essa semeadura, pronto para receber essa palavra. E aí a pergunta é: seu coração ele tem sido esse solo? Um solo bom que tem recebido e produzido uma semeadura farta. Tem sido bênçãos na vida de outras pessoas também. Faça essa análise. Então eu concluo com essa pergunta: que tipo de solo tem sido o seu coração até esse momento? Será que é um solo duro, impenetrável, cuja semente ela tem sido roubada pelo inimigo? Será que não tem sido um solo petrificado, o qual impede a penetração da semente, aí não gera raízes, ou quando gera são raízes que não são solidificadas, não são raízes permanentes. Talvez é até um solo espinhoso, e aí essa semente ela não vai se expandir, porque ela é sufocada. E sufocada por quê? Sufocada pelas tendências externas do mundo. Aquilo que está do lado de fora tem muito mais valor do que está do lado de dentro para esse tipo de solo, para pessoas com o coração com esse solo. E aí a palavra, de fato, ela não produz.
Ou o seu coração é aquele solo crédulo, solo fértil, né? Pronto para a penetração da palavra, para produzir em longa escala? Qual é? Se não é, ou melhor, se o seu coração é um desses três primeiros, então busque em Deus para ele ser mudado para esse último, para o solo crédulo, solo fértil, que a semente mal chega e ela já começa a produzir. Uma semente que vem do semeador certo, da fonte certa, que é o seu líder, o seu pastor, a pessoa que investe vida espiritual em você. Não se esqueça disso. Tome essa palavra no seu coração e viva dela. Eu quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a sua mão direita sobre o seu peito, na direção do seu coração. Pai, eu oro com essa vida, com essa pessoa atenta, recebendo essa mensagem, para que o coração dela seja convertido em um solo fértil, um solo produtivo, onde a semente da tua palavra, ao chegar, já comece a produzir paz, comece a produzir alegria, comece a produzir boas amizades, comece a produzir esperança, expectativa de coisas novas e melhores. A sua palavra chegando, ela começa a produzir, Senhor, expectativa de cura, de renovo, no nome de Jesus. Toque e abençoe poderosamente essa vida, eu peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então deixa eu reforçar aqui o aviso que eu passei no início, muitas pessoas não acompanharam. Algumas igrejas, principalmente no estado de São Paulo hoje, irão fazer um evento simultâneo chamado culto, ceia do fortalecimento, baseado no texto do primeiro livro de Reis, capítulo 19, onde Elias ele recebeu a visita do enviado do Senhor. Ele foi alimentado ali com pão e água, e pela força desse alimento, pela força dessa refeição, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites rumo ao seu propósito. Então, essa noite, falando desse texto e ministrando esse cerimonial, eu aqui na Quadrangular em Serra Negra, alguns outros pastores pelo estado, nós estaremos unidos nessa fé. Então, se você mora aqui, mora na cidade de Serra Negra, esteja conosco. É às 19h30, na rua Francisco Vicentini, número 275, é aqui no centro mesmo de Serra Negra. Tá bem? Agora não está, pastor, eu estou longe, ou estou acamado, né? Eu moro em outra cidade, mas eu gostaria muito de participar. Eu queria participar desse ato de fé. Como eu faço? Então, a partir desse momento, deixa preparado um pedaço de pão e um copo de água. De repente, você já tem um pão na sua casa, não precisa elaborar uma mesa como do cerimonial de ceia, nada disso, tá bem? Tá? Eu nem quero abrir esse tipo de precedentes aqui. Nada disso, só um pedaço de pão e um copo com água. Será um ato profético, eu vou ministrar todo o culto e no final nós teremos esse ato profético. E assim como foi na vida do profeta Elias, será também na sua vida. Por esse ato de fé, você receberá recursos para a sua caminhada, para lutar e para as suas conquistas, principalmente nesse tempo de pandemia. Então eu espero você às 19h30 com esses elementos para esse ato de fé. Você receberá a sua bênção, nós também aqui seremos abençoados, Deus agirá e nós renderemos graças e glórias a Ele. Fique na bênção, fique na paz. Até a noite, então. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida.